Rico namora rico e pobre namora pobre. Ah, mas eu conheço fulano que... Irmão, isso não é uma regra. A real é que as relações humanas, por mais que sejam muito diversas e por mais que existam muitas exceções para a gente citar, elas são sempre marcadas pelas relações socioeconômicas. Eu tô louco, perdoa aí, tá? Mas vamos lá. As relações humanas são marcadas não só pelo que a gente chama de sociedade, mas são influenciadas diretamente por essas. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo para você que, na verdade, tudo que você pode observar na sua vida, no seu meio social, é também um reflexo da sua sociedade. E parece que eu estou falando uma coisa muito óbvia. Ah, Davi, capitão óbvio. Mas não é. A relação que você vai ter entre empregador e empregado, ela não é só marcada pela ideia de alguém que trabalha para alguém. Ela é também marcada pela ideia de quem pode se relacionar com quem. Por mais que supostamente os tempos tenham mudado, a chance de você, que é o ralé do ralé do ralé, se sentar na mesma mesa e ser lido socialmente da mesma forma pelas pessoas que têm grana, e aí eu não tô falando de pessoa que tem grana porque é classe média alta ou porque tem uma Ferrari. Não, tô falando de gente realmente da classe alta. Essa chance que você tem é mínima. Um exemplo que eu posso dar disso para você é essa coisa de cidade pequena. Se você for para uma cidade pequena e você começar a reparar nas relações sociais, você vai reparar que, por exemplo, o juiz conhece o promotor, que é primo do procurador, que é parente do vereador, que é irmão do prefeito e por aí vai. Só que quando a gente traz para o macro, para uma cidade um pouco maior, as pessoas começam a ter a ilusão de que se eu conheço fulano que se casou por algum motivo com alguém que tem uma situação financeira melhor, é porque isso não existe. Mas isso é uma bobeira, isso é um engano. E existem muitos outros marcadores sociais que eles vão demonstrar pra gente que existe uma diferença clara entre o local em que você nasceu, o local em que você mora e os seus comportamentos. Você quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo bem bobo aqui para você entender. Uma pessoa que tem uma classe alta desde berço e tem um histórico familiar disso, geralmente tem o costume de comprar obras. Não são obras qualquer, não. São obras muito específicas. Você vai visitar a casa dessa pessoa, você vai encontrar muita coisa. Mas agora, se você olhar o fenômeno que tem chamado os novos ricos, galera que mora, sei lá, aqui no Rio de Janeiro seriam, sei lá, Barra da Tijuca. E olha que tem classe média alta na Barra da Tijuca também. Tem alguns locais na Zona Sul. Essa galera vai se diferenciar entre si da galera que tem um histórico familiar de riqueza. Então, entre os ricos, você vai saber quem é rico de berço e quem teve uma ascensão social e se tornou rico, que é uma coisa de 1%, mas que existe. Então, se entre os ricos já existe uma estratificação social, então imagina quando a gente está falando de uma pessoa pobre se relacionando com uma pessoa rica. A música que você escuta, os acessos aos locais que você teve, eles vão ter locais muito específicos para se encontrar. Você que é pobre não vai ter acesso a um teatro que é caríssimo, que tem um público-alvo específico. E é por isso que quando a gente fala de VIP, a gente fala de umas áreas mais exclusivas, de uns locais mais caros. É por isso que você tem essa necessidade ou de se ostentar, no caso da classe que ou se tornou rica ou se tornou classe média alta, algo do tipo, olha como eu ascendi, olha como eu estou acessando espaços. Mas no caso da galera que já nasceu com uma família com um histórico de grana, isso é uma necessidade e eles geralmente não expõem por nada esses espaços em que eles frequentam, justamente porque é um espaço em que eles vão estar socialmente como iguais, entre iguais. Então, de novo, a ostentação ela é uma coisa de classes que ascenderam, para demonstrar que elas estão tendo espaço e se relacionando com pessoas que já têm um histórico. Mas essas pessoas que têm um histórico de riqueza não fazem isso e não querem essas pessoas lá. Um exemplo disso é aquela série que tinha Mulheres Ricas. Você tinha a Val Melchiori, não sei como pronuncia o nome dela, que é uma mulher nova rica. Ela é rica, mas ela é nova rica. Ela não tem um histórico familiar tão grande.
E a gente tinha outras dicas ali, tipo, sei lá, a Narcisa Tamborghini, que tem um histórico muito grande familiar. E ainda assim, entre elas, você via que tinha uma diferença. A Narcisa é a Narcisa e a Val é outra coisa. Só que para você que não tá nesse meio social, você talvez não entenda essa diferença e você se sinta muito igual. Nossa, olha como eu sou igual. Eu tô aqui no shopping tal. Mas o rico não vai em shopping, muito menos nesse shopping. Então, uma sociedade que ela se isolou tanto, um grupo que se isolou tanto da sociedade, foi criado um fetiche, uma espécie de fetiche em cima do que é essa tal sociedade. E aí a gente fica com vontade de ter acesso a esses lugares exclusivos. Aí a gente passa a ter vontade de ter acesso a esses locais exclusivos, dessa sociedade exclusiva, dessa galera exclusiva. Tem a casa toda pintada de branco, que tem, sei lá... Dificilmente conhecer um rico, eu também dificilmente conheci, então a gente tem pouca ideia. Mas enfim, o vídeo é sobre isso. Se tiver alguma dúvida ou se não ficou claro, deixa um comentário aqui que a gente conversa e eu posso gravar outro vídeo explicando melhor. Tchauzinho.